Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio da série Egressos do PPGL. Eu sou a Yasmin, discente do mestrado aqui no programa. Olá, eu sou a Josimar Bertelli, sou discente do doutorado, orientando do professor Antônio Donizete com muito orgulho. E hoje a gente tem aqui o nosso convidado, Johnny Márcio Dornelles Fontella, doutor, mestre em letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Sua trajetória acadêmica se concentra nos estudos do léxico, com foco no ensino de línguas para fins específicos e no ensino de aprendizagem de língua inglesa. Graduada em letras, português e inglês pela UniOeste, Johnny também possui certificações e especializações importantes, como o CELTA. O pós-doutorado está em andamento no PPGL, além de formações em tradução, educação bilíngue e metodologias no ensino de línguas. Atualmente é professor de língua inglesa no Instituto Federal do Sergipe, IFS, no campus Lagarto, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, sempre voltadas para a formação crítica e prática de futuros profissionais. Sua produção científica inclui pesquisas como o léxico do futuro em inglês, o fandango caiçara e a relação entre cultura, identidade e linguagem. Bem-vindo, professor. É um prazer muito grande estar aqui participando com vocês nesse podcast, poder falar um pouco do meu caminho, né? De vários anos aqui na UniOeste, porque, como você mencionou, eu sou filho da UniOeste e a minha vida acadêmica toda foi aqui. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês, falar um pouco das minhas experiências. Obrigada. Bom, então para a gente começar, Johnny, você acabou de falar, né, que você é filho da UniOeste, fez aqui a sua formação e também todo o processo de pós-graduação, né, o mestrado, o doutorado e agora o pós-doutorado. Então, como que a sua formação em letras, né, desde a graduação até esse momento que você está vivendo agora, te ajudou a moldar a sua identidade como pesquisador e também como professor de inglês? Olha, na verdade, a minha identidade como pesquisador e como professor, ela foi formada toda na UniOeste, né? Eu comecei a graduação em português e inglês em 2008, lá na UniOeste em Foz do Iguaçu. Foram 4 anos da graduação e depois teve um período que eu fui, logo depois da graduação, estudar inglês mesmo, né? Que eu queria aperfeiçoar. Então eu fui para a Inglaterra, fui para a Irlanda e ao retornar, retornei para cá porque eu queria continuar me especializando e queria ir para o mestrado e para o doutorado, né? Então eu formei a minha formação como professor, inicialmente, né? Foi na UniOeste e depois como pesquisador, né? No mestrado, no doutorado e agora no pós-doutorado. Então a UniOeste me deu toda a base, né? Toda a base, aprendi os caminhos com professores que estão aqui, que são referências, né? É, referências em várias áreas aqui no Brasil. Então, eu sempre fui muito bem encaminhado, posso dizer assim, para a pesquisa, né? E toda essa experiência, hoje, eu estou conseguindo colocar em prática na minha própria prática, estou conseguindo usar, né, Uhum. a minha experiência como pesquisador, não apenas com a pesquisa para eu cumprir os prazos e requisitos do mestrado, do doutorado ou do pós-doutorado, mas agora orientando os meus alunos lá no Instituto Federal, que eu estou com projetos de pesquisa, projeto de ensino, então toda essa bagagem está sendo assim, tá sendo a palavra recompensador. Essa que é a palavra, sabe? Porque toda aquela bagagem, eu acredito que não tem muito, vou usar um termo popular, muito fundamento, a gente Uhum. estudar só para ter um título, né? Mas a minha intenção sempre foi poder usar isso de uma forma real, né? E eu estou conseguindo fazer isso agora com os meus alunos do Instituto Federal. Que legal. Que alegria ouvir isso.
A sua tese de doutorado investigou os termos do turismo em inglês, indo da identificação em artigos acadêmicos até propostas pedagógicas. Quais foram os principais achados desse estudo e de que forma eles podem contribuir para o ensino de línguas voltado a contextos específicos? Quero, inclusive, fazer um adendo, né? O doutorado aqui é em inglês, mas eu te conheci com a prof. Rosemary Uhum. Zanetti num curso de italiano. Eu achava que a tua especialização era na área de italiano. Eu Aham. Onde é que eu me também. enganei aí? Na verdade, não se enganou, porque eu sempre, a minha formação foi em língua inglesa, mas nas pesquisas sobre o léxico e sobre o ensino eu não trabalho com ensino de inglês para fins específicos, mas línguas para fins específicos. Porque toda a fundamentação teórica e a parte metodológica, ela é comum para Todas é as áreas. lógico. A área de ensino de línguas para fins específicos teve início foi estruturado, né, a parte teórica, metodológica, a partir das necessidades que a gente sabe que ocorreram a partir do final da Segunda Guerra Mundial, onde o inglês, né, se tornou Franca. a língua franca, né? Então, essa abordagem de ensino de inglês para fins específicos se desenvolveu a partir dali e com a língua inglesa. Mas toda essa fundamentação teórica, essa metodologia, ela pode ser aplicada e nas últimas décadas tem sido replicada para as outras línguas, né? Por espanhol, por italiano, por francês, a língua que se deseja ensinar para fim específico. Então você começa com o inglês e daí tem o espanhol e o italiano aí no meio do caminho. Isso. Inclusive, aqui na UniOeste, a professora Rosemary Zanetti, que foi minha orientadora, né? Isso. E ainda é, porque eu estou com ela no pós-doutorado, aqui no PPGL, ela tem um projeto de Do léxico. extensão, né? Que é o ensino, pesquisa sobre o léxico, Uhum. que se iniciou em 2020 ou 2021, agora não lembro a data exata, e a cada ano ele vai se repetindo, mas não repetindo igualmente, né? Uhum. Vai se aprimorando, vão se adicionando novos caminhos. Em novos países, porque eu lembro que você estava em Venezia quando a gente conversou. Eu estava viajando. É um Não. projeto EAD, né? Esse projeto. Então, ele começou à distância ali, porque foi no período final de pandemia, né? Sim. 2021, final não, estava no meio da pandemia. É. E ele foi caminhando e chegou hoje, ele está acontecendo, inclusive, teve aula ontem, né? Legal. Então, os orientandos da professora Rose, cada um dá um módulo no curso, um ou dois, né? Isso. De acordo com a país, a especificidade região. do que ele está pesquisando, né? Então, esse curso está sendo oferecido ainda, né? E agora de forma presencial. E aproveitando que você estava aqui, você já aproveitou para dar aula nesse curso essa vez? Então, ou no não? curso de léxico, esse ano eu fiz a aula inicial, só que a minha aula foi online porque eu estava lá em Aracaju, tá? As outras aulas foram presenciais, Legal. tá? Então, a dúvida aqui sobre as Do línguas léxico. é porque então a base teórica, a metodologia, Uhum. ela é comum para Todas. independente da língua que a gente vai ensinar, né? Se é o português, inclusive o português, se formos ensinar para um fim específico, né? Como que pode ocorrer isso? Um estrangeiro que aprendeu o português, Isso, ótimo. já sabe falar o português, mas o português geral, mas ele precisa para um fim específico. Então, De trabalho, né? a gente usa a metodologia, porque dentro dessa área nós temos, inclusive, ontem, na segunda-feira e na terça, eu estava ministrando uma parte do seminário avançado que está ocorrendo aqui no programa de doutorado, né? E eu estava falando exatamente sobre alguns aspectos importantes dessa área, como dentro do ensino para fins específicos, todo professor precisa iniciar com uma análise de necessidades, né? Para ver o que que os alunos precisam desenvolver com a língua naquela área específica, o que ele já sabe sobre aquela área da língua que ele vai falar, né? Que ele vai usar.
quais são as lacunas que ele tem na aprendizagem. Então, a gente começa com uma análise de necessidades, daí tem todo o papel do professor de fazer o design do curso, buscar materiais, às vezes, dependendo da área, a gente tem materiais disponíveis, como Sim. medicina, direito, né? A gente tem, por exemplo, se for o inglês, um material de inglês para medicina. É fácil de encontrar. Acho que o mais Mas comum, né? Ou para o mais comum viagem, inglês é para para viagem ou bom, mas tem áreas que são mais específicas que a gente não encontra o Difíceis. material. E o que ocorre nesse caso? Então, aí entra o professor, um dos papéis do professor Criar. é criar o material. Mas pensa assim, se você vai dar uma aula para... teve uma aluna que estava no curso que comentou que um professor aqui de Toledo, ele estava dando aula para veterinária. Uhum. Dando curso para a área de veterinária e inglês para veterinária. Oh, Super específico. que legal. Tratamento de suínos. Nossa. Aonde que a gente vai encontrar um material específico? Então, só que ao mesmo tempo o professor ele tem que planejar, buscar os materiais, ele não vai criar o materiais nada, até porque o professor é especialista em linguagem, né? Uhum. Ele não é especialista naquela área que ele vai dar aula. Então, o que ocorre? O professor precisa buscar artigos reais e a partir de artigos ou outros gêneros, né, que sejam relevantes para a área, e a partir desses textos reais, né, então autênticos, ele Criar precisa novos pegar materiais autênticos. e transformar num material didático. Então, um material autêntico. Então, são várias etapas. E por que o turismo, então, no seu caso? Porque o turismo na pesquisa do doutorado, bom, primeiro, quando eu fui aprovado no programa para o doutorado aqui na UniOeste, eu estava como professor colaborador na UniOeste de Foz do Iguaçu. E lá eu trabalhava em 3 cursos, em letras, hotelaria e turismo. Hotelaria e turismo lá são cursos separados, tá? Algumas universidades eles são juntos, lá não. Então tinha o curso específico de turismo. Então eu estava lá em Foz do Iguaçu, dando aula no curso de turismo, um curso muito relevante para a cidade, né, para a região. E eu percebia que os alunos não tinham um material que trouxesse essa especificidade para a área, né? Isso, para o que eles queriam lá, o turismo de forma geral era fácil de encontrar, fácil. Mas eu sentia necessidade para a questão acadêmica, porque eles buscavam alguns textos, alguns artigos e tinham dificuldade com algumas coisas da linguagem acadêmica. Ao mesmo tempo, eu fui buscar materiais disponíveis e encontrei uma pesquisa de uma autora, ela é da Nova Zelândia, na verdade, Avril Cox-Head. E ela é uma referência no ensino nas pesquisas relacionadas ao vocabulário acadêmico, porque ela fez uma pesquisa muito grande, baseada em corpos, né, um corpus enorme, e ela compilou textos de vários gêneros, de 4 grandes áreas, de áreas de saúde, áreas do direito, de artes, muitas disciplinas. Agora não lembro exatamente quantas, mas acho que eram 28 disciplinas. Nossa. Só que daí na lista, então ela compilou esses textos e fez uma pesquisa enorme para selecionar um vocabulário acadêmico que era comum em todas essas áreas. Legal. Só que ao analisar a pesquisa dela, eu vi que entre as disciplinas que ela tinha compilado textos, não incluía o turismo. Uau! Tá? Então pensei, eu vou fazer uma pesquisa parecida, vou angariar textos acadêmicos, porque o meu foco era na área acadêmica. Mas, diferentemente da Cox-Head, que compilou textos de vários gêneros, eu foquei apenas em artigos científicos. Legal. Então, eu angariei ali 500, quase 600 artigos de 4
importantes Universidades. revistas internacionais. Tá? Eu peguei um ranking internacional das revistas de turismo e selecionei as 4 primeiras. E dali eu compilei Iniciou a busca. quase 600 artigos e daí eu fiz uma pesquisa baseada em corpos para selecionar os termos recorrentes do turismo dentro desses artigos acadêmicos. E virou um dicionário. O que virou? Então, daí eu elaborei um material didático que a ideia... Que é comercializado? Eu não consegui, por falta de tempo, ainda organizar ele na versão livro, né? Porque daí eu tenho que fazer alguns ajustes. Ele está na tese e desenvolvemos um aplicativo, tá? Que também preciso agora sentar e organizar os detalhes dele, de parte de design toda, né? E o livro organizar para publicar. Mas o material está pronto. Que lindo, parabéns. Bom, então, no mestrado, você também trabalhou, né, com léxico, mas o tema foi o fandango caiçara, analisando aspectos lexicais ligados à cultura e à identidade. Então, o que esse mergulho em um patrimônio cultural brasileiro trouxe para a sua formação como pesquisador e para a forma como você enxerga a língua em suas múltiplas dimensões? A ideia dessa pesquisa sobre o fandango caiçara foi bastante interessante, porque eu sempre, desde a minha adolescência, trabalhei com música, sempre fui músico, né? E quando eu cheguei aqui para fazer a pesquisa, então eu fui... a gente submete o pré-projeto, né? A professora Rosemary Zanetti gostou bastante, daí fui selecionado, né? Passei todo aquele processo de seleção. E quando fomos... só que o projeto original, o pré-projeto, eu precisei ajustar para algumas coisas para contemplar a área que a professora Rose orienta, né? Então, ela sempre trabalhava com léxico, me apresentou a área de pesquisa dela, e nós, em comum acordo, sempre foi muito bom o trabalho com a professora Rose Zanetti, nesse sentido, que a gente tem muito diálogo, né? Então, conversando, a gente tivemos algumas reuniões até chegar num consenso, né? Mas sempre muito bem conversado, sabe? Que bom. Então nós conseguimos unir uma pesquisa que investigasse o léxico com o meu interesse pela música, porque nós pelo nosso interesse em coisas culturais também. Sim. Então nós tivemos um período que ficamos buscando coisas sobre cultura e surgiu a dúvida, né? Qual que é a cultura caiçara? Não tínhamos ainda o nome caiçara. Qual que é a cultura algo representativo do estado do Paraná? Porque de Santa Catarina a gente tem as músicas alemãs, né? Toda aquela questão dos imigrantes, né? E no Rio Grande do Sul tem o vaneirão, né? E aqui no Paraná, então, percebemos que o Paraná também tem algo cultural que é típico daqui. Só que os próprios paranaenses não conhecem. Muitos não conhecem, tá? Então, só que percebemos que a música caiçara tem uma linguagem bem característica, bem típica e um vocabulário característico próprio da cultura deles. Então a gente decidimos um grupo de pessoas para investigar? Não, consegui um material que tinha compilado várias músicas da cultura caiçara gravadas com letras e um livro com toda a história caiçara de formação dessas comunidades no litoral do Paraná. E então a nossa ideia foi investigar o léxico usado pelos caiçaras através das letras de música. Que lindo, né? E então foi muito interessante. E gratificante para você que é músico, né, prof? Sim, exatamente. Porque nós conseguimimos, ao mesmo tempo, mergulhar na história de formação dessas comunidades, né, que ainda estão aqui, né? Sim, felizmente estão lá no litoral. E daí, então, como
como a cultura deles se desenvolveu, né? Conseguimos perceber que eles tiveram origem lá nos portugueses, espanhóis que vieram para cá, uma mistura com os índios Isso. nativos e os negros escravos do período que essas comunidades começaram a se formar lá no final do século XVI, né? Uhum. E isso foi em que ano? 2015. 2015. Então já são 10 anos aí de parceria com a Prof. Rose nas 10 anos. pesquisas. Nossa, nem tinha me dado conta disso. Vamos ter bolo. 10 10 anos. anos pesquisando, que Viu? legal. E E dessa pesquisa ela deu tão certo e foi tão interessante que nós tivemos o convite aqui da editora da Aidune Oeste, né? Isso é uma publicação esse livro está pronto, então. Tá pronto, tá? Legal. Se comercializa? Sim, pela Olha. editora da Unioeste. Que lindo, parabéns. Então, em 2017 eu também volto a te encontrar. E aí é quando a Prof. Bia está criando a EAD na Unioeste, né? E tu é convidado para ser um dos professores que ajudam a orientar os novos alunos. E aí, nós somos os pioneiros na primeira pós de inglês aqui do EAD da Unioeste, né? Então, você foi meu orientador. E como eu entrei na graduação mais tarde, como tu disse, cada um com seus interesses. O meu interesse era o etarismo, né? Porque eu entro na graduação mais tarde e daí eu falo, mas ninguém quer falar sobre isso. E na universidade só tem jovenzinhos, né? E daí a gente fez um trabalho de reflexões sobre o ensino de língua inglesa na terceira idade, contribuições da educação ao direito e à cidadania. Como tu vê agora? Eu estava lendo ali a revista e vi que 40% da população daqui de 5 anos é de idosos. E ainda não se pensa e não se estuda e não se fala muito sobre o etarismo. Olha, a tua proposta de pesquisa naquela pós, né? Eu tive a felicidade de ajudar na pesquisa, né? Com a orientação. Para mim foi bastante gratificante, porque vocês sabem que aqui na Unioeste tem um programa de ensino de línguas, né? O PEL, e que atende a comunidade, é um trabalho lindo, né? Sim. Que está há décadas, né? Funcionando. Sim. E eu tive a felicidade de ser professor por muitos anos da turma de terceira idade ali. Ah, que lindo. Né? Então, naquele período Deu certo. que eu estava trabalhando na especialização, eu era professor da turma da terceira idade de inglês aqui do PEL. Olha, tudo né? Então, se encaixa. foi um trabalho muito gostoso de fazer, aquela orientação da tua pesquisa, né? Obrigada. Depois o artigo pronto foi muito bom, até porque eu consegui ver no teu texto, nas coisas que você trazia, eu conseguia ver coisas que eu via na prática dando aula para minha turma, né? Na turma eu tinha alunos, não tinha ninguém, era todos 50 a mais, né? Eu tinha alunos até de 82 anos, né? Que lindo. O professor Pompeu, né? Que é um professor aqui da Unioeste, aposentado, Sim, né? um dos pioneiros. Pioneiro aqui da Unioeste. E fundador. Ele estava na sua turma? Estava na minha turma, o professor Pompeu. Que lindo. O outro aluno, que é um ícone. Um ícone aqui da nossa cidade, o seu Smarzewski. Chico Smarzewski era da turma. Que bacana. Né? Então era uma delícia trabalhar com eles. Uma diversão no meio dessa... Era. E uma coisa que era muito interessante, que era a presença deles na aula. Dificilmente faltavam, né? E é interessante, né? Porque essa turma é uma turma que até hoje existe, né? Então, o PEL oferece ainda, além, né, de turmas para criança, para adolescente, o EAD, ainda tem essas turmas específicas para a terceira idade, né? Então, é uma coisa que continua. Exatamente, a turma ainda continua, né? Ainda temos a turma da terceira idade aqui no PEL, inclusive, né? Quem quiser se inscrever, todo início de ano tem inscrição. Naquela época, inclusive, que foi uma ideia que surgiu conversando com eles eram muito dispostos a qualquer coisa. Propostas bem-vindas. Qualquer proposta era bem-vinda. Então, nós tínhamos as aulas, mas a gente organizava
jantares, a gente ia Uhum. numa pizzaria, a Sim. gente fazia encontros, e numa dessas conversas, né, surgiu a ideia. Eu lancei uma ideia assim, mas não imaginava que eles fossem aderir à ideia com Exatamente. tanto afinco. Eu falei que tal a gente fazer uma viagem para o exterior, né? Ao invés de No só na pizzaria. Nossa, Gente, organizaram eles tudo. se empolgaram tanto. E daí eu já tinha tido a experiência de ir 2 vezes para o exterior para estudar, né? Então Uhum, eu tenho uma agência que eu tinha Uhum. trabalhado, né? Então eu entrei em contato com essa colega da agência. O que você acha? Dá para levar um grupo de umas 15, 20 pessoas lá para o exterior? Daí a uhum, gente fez uma pesquisa de destinos uhum. e todos entraram em consenso para ir para a cidade do Cabo, na África do Sul. Olha Que que lindo. legal. E daí eles foram, ficaram 15 dias na Cidade do Cabo e ainda alguns que foi opcional foram mais uns dias, uns 5, 6 dias pro Kruger Park, que é aquele Onde tem o parque zoo? de safari, aquele mais É, onde famoso tem que o zoo, tem. né? O zoo. Então, a gente conseguiu organizar com eles essa viagem. Eles foram e adoraram. Parabéns. Gostaram tanto que depois eles por conta se organizaram e alguns deles foram para Malta depois. Que legal. Muito legal. Bom, então ainda continuando com a tua com a tua atuação profissional, Aham, né? Você trabalhou como professor de línguas no PEL, né? Deu aula também na UniOeste. E hoje você está atuando, então, como professor de língua inglesa no Instituto Federal lá em Sergipe, né? Como que é essa experiência agora de lecionar em um contexto de ensino técnico, tecnológico, né? E como que você tenta aproximar aí a questão da formação dos alunos, teoria e prática? Então, eu mudei lá para Sergipe. Eu fiz o concurso no ano passado. Minha nomeação saiu em maio e eu comecei a atuar como professor lá no Instituto Federal de Sergipe no mês de junho. Então é recente. Tem toda uma fase de adaptação, né? Mas eu trabalho num campus que é o campus de Lagarto, que fica ao lado de Aracaju, Uhum. cerca de 1 hora. Eh, e nesse campus nós temos os cursos voltados à tecnologia, né? Então lá nós temos cursos de eh, ensino médio técnico, de eletromecânica, ah, redes de computadores, todos assim, né? Uhum. Na graduação em sistemas de informação, engenharia elétrica. Então são todos cursos dessas áreas. E essa minha formação e as minhas pesquisas, especialmente no ensino de inglês para fins específicos, digamos assim que caiu como uma luva, Hum. tá? Porque eu ainda, como eu falei, estou na fase de adaptação, mas eu quero agora que eu vou ter, que eu tô, que eu já estou adaptado, já estou bem instalado Começando. lá em Aracaju, na cidade, as aulas já estão andando, mas eu quero a partir de agora começar a organizar os materiais assim bem de acordo com as necessidades deles, Uhum. tá? Porque essas turmas que estão em andamento, né? Eu peguei em andamento, né? Então eu apenas só me encaixei ao que já estava pronto, Uhum. né? Cheguei já, tive que ir para encarar as aulas, né? Mas agora as próximas turmas eu já quero eh, fazer toda a, Planejamento o já planejamento já específico. específico colocando em Olha. prática toda essa bagagem que eu tenho agora sobre as Uhum. pesquisas de ensino de línguas para fins específicos. E então eu posso dizer assim Com certeza. que eu fui colocado, eu caí assim de paraquedas num lugar perfeito, Que No legal. lugar né? certo. Entre as suas formações, né, tem o Celta. Gostaria que você falasse o que é o Celta, para quem ainda não conhece. Ele foi feito no Brasil. Ele tem validade específica nos países? Se tem por algum tempo? Só para a gente, público, conhecer melhor como é o Celta. Tem especializações em tradução e educação bilíngue. Como essas formações complementares dialogam com a sua prática docente e a sua pesquisa na área do ensino de língua inglesa? Bom, o Celta, Hum, ele é a formação,
Mas Só para professores? ele é para professores de língua inglesa. Certo. E ele é é a principal certificação para professores de língua inglesa como professores de língua Segunda língua, de né? segunda língua, tá? Uhum. Então, se você for, por exemplo, Uhum. se formos na internet buscar uma vaga de emprego, qualquer lugar do mundo, Uhum. você vai ver lá entre os requisitos que está, ele pede o CELTA, porque ele é a certificação para professores mais reconhecida do que nós temos No mundialmente, né? Ele é reconhecido mundialmente. Ele não expira, tá? Uhum. Mas quem já fez sabe que é uma formação muito completa, porque a gente tem uma formação, uma base teórica muito bem elaborada, e ele é a parte metodológica que é o principal de tudo, né? Uhum. Então a gente aprende o que eu... o CELTA, Uhum. ele é para professores que vão dar aula para o inglês como segunda língua, né? Mas ali no CELTA nós temos um módulo, por exemplo, que é como usar, como preparar aulas a partir de materiais autênticos. Então, o que eu estava falando, que, Lá do que comecinho? uma das funções do professor de ensino para fins específicos é trabalhar com materiais autênticos. Sim. E o material, uma definição muito simples de material autêntico é aquele que não está dentro de um livro didático já pronto com atividade. Uhum. Então, você vai pegar um material do mundo real e transformar num material didático. Certo. Então, no CELTA, nós temos um módulo que é exatamente isso. O curso dura um ano? Existem vários formatos. Tem o intensivo, que dura de 4 a 5 semanas, mas daí é um intensivo assim... Todo dia, né? todo dia e assim... Puxado. Então, muito puxado porque um plano de aula do CELTA, como eles pedem para fazer, é lógico, os professores que estão fazendo ali estão buscando uma formação mais aprofundada. Sim. Então, eles pedem um plano de aula muito detalhado, e todos os que eu fiz, nenhum deu menos de 10 páginas, sempre ficou entre 10 e 13 páginas. Um capítulo de livro. Cada plano de aula, para uma aula de 40 minutos, né? Uau. Muito bom. E tu fez no Brasil? Ah, sim. Então, ele tem várias modalidades. O CELTA, ele tem os centros que é de Cambridge, né? Então, tem os centros autorizados em todas as partes do mundo, Ah, tá. tá? E a partir da pandemia, eles começaram a ofertar a opção online. Então, eu fiz pelo um centro lá de São Paulo, tá. com... professores, todos os professores do CELTA, eles têm o Delta. O que é o Delta? O Delta é como se fosse ele tem um nível de mestrado, tá? Então, para ser professor do CELTA, você tem que ter o Delta. Que aí já é é muito específico, né? Então, todos esses centros têm esses professores capacitados, são autorizados por Cambridge, e hoje em dia eles oferecem a versão online. Eu fiz uma versão que é semi-intensivo, que deles fazem, foi cerca de 12 semanas. Olha. 12 semanas. Que bom. E ele dialogou completamente com tudo que você estava Completamente, porque estudando já. Ele foca na parte metodológica, né, de como você, quais os procedimentos, assim, que você, é claro, tudo de acordo com Cambridge. Só que Cambridge é a referência mundial no ensino de língua inglesa, né? Então, a gente vai aprender praticar, né, toda essa parte metodológica de acordo com com a metodologia de Cambridge, para as diferentes habilidades. Então, para aula para parte de escuta, parte de fala, de escrita, né? Então, a gente aprende, inclusive, a fazer os materiais autênticos para a parte de escuta, ou só para a parte de escrita, e assim por diante. E uma questão interessante no CELTA, na formação do CELTA, é que tem depois da parte teórica, né, que a gente tem aulas expositivas, então nós temos a parte de didática, que temos que dar aula para um público real. Então nós temos
são pessoas que estão realmente fazendo o curso. De outros países? Pode ser de outro país ou pode ser, no meu caso os participantes eram todos de São Paulo mesmo, mas são realmente estudantes e eles por colaborar com o curso, eu acho que eles não pagam, ou se pagam é só uma taxa bolsa. simbólica, né? Mas a gente dá aula para um público real. E não é só a parte didática. Quando eu dou a aula, os outros colegas que estão fazendo o curso assistem a minha aula. Depois tem um momento de feedback do professor, que é o nosso instrutor de Cambridge. Ele vai... Primeiro, os colegas têm que falar o que foi de acordo com o que a gente já estudou na teoria, né? O que eu fiz certo, o que eu tenho que... melhorar. O que não foi de acordo, o que tem que melhorar. Então, a gente tem o feedback dos colegas. E esse feedback é avaliado pelo instrutor. Porque quando você dá um feedback que está de acordo, né? Quer dizer que você aprendeu, que você internalizou. Então, assim, quando o outro colega dava aula, eu tinha que assistir e dar um feedback. E fazer a avaliação e depois dar o feedback. É uma baita preparação, É uma né? preparação muito... importante para sua área. Muito importante e por isso que ela é reconhecida mundialmente. Mundialmente. Parabéns. Bom, então, você falou bastante do ensino para fins específicos, né, que é um dos seus focos no ensino hoje. E qual você diria que são os maiores desafios aí desse campo? No meu ponto de vista, o maior desafio é a parte de elaborar materiais, de fazer o design do curso, o design do curso e fazer a seleção, escolha e adaptação de materiais, dependendo da área. Tá? Até porque, mesmo naquelas áreas que tem materiais publicados já, né? Nem todo material vai ser, nem todo público vai ser... A necessidade vai ser exatamente que está naquele material didático, né? Então, dificilmente a gente vai encontrar um material, um livro didático pronto que vai cobrir todas as necessidades de um grupo de alunos, né? Então, eu acho que a maior, no meu ponto de vista, tá? Isso pode, é lógico, variar de professor para professor. Mas, no meu ponto de vista, o maior desafio é fazer o design do curso e a escolha, seleção e adaptação dos materiais de acordo com cada necessidade. E o professor precisa ser um pouco realista também, né? Não dá para pegar vários fins específicos diferentes, senão fica maluco, né? Exatamente. Voltando ao que uma aluna do doutorado falou ontem, né? Porque estávamos comentando sobre essa área, discutindo, e ela citou esse professor aqui de Toledo, que dá aula que ele dá cursos em inglês para alunos da área da veterinária, né? Então, ele está há vários anos dando esse curso, e por isso que ele buscou aperfeiçoamento e buscou e se especializou no inglês na área da veterinária. Só que daí ele focou na veterinária e então ele já tem um know-how, né, dessa área específica. E dela, a aluna comentou que agora ele está se especializando numa segunda área. Que seria? Tá? Da educação? Não, uma área específica, sim. Continua. Não lembro agora qual, mas ele começou com a área de veterinária porque é o que ele estava usando, né? E inclusive ele está fazendo a medicina veterinária agora, né? Legal. Então, é lógico que ele tem um público, né, para essa área específica. Mas em cidades grandes, como centros como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Há muito tempo já sabemos que tem algumas áreas que são específicas que têm um público muito grande. Por exemplo, inglês para negócios.
Sim, São né? Paulo. Tem professores que são especializados em inglês para negócio e só trabalham com essa área. E tem um público muito grande e não dão conta de atender todo mundo. Porque tem empresas, uma empresa que contrata o professor para dar aula para todos os funcionários. Às vezes é Sim. 300, 400, 500 funcionários, né? Então o professor trabalha exclusivamente ali para aquele público. Exatamente. E agora, pós-doc. Agora o pós-doutorado, aham. O que está estudando? O que está planejando para o futuro? Conta pra gente. No doutorado, comentamos no início que eu fiz a pesquisa sobre os termos do turismo, né? Uhum. Então foi focando nessa área específica do turismo e elaborar um material didático para aprendizagem desses termos específicos que foram coletados de artigos acadêmicos. E agora, para o pós-doutorado, continuamos na mesma área, só que estamos pesquisando sobre os termos da engenharia de pesca, que é uma área muito importante aqui no Brasil e especialmente aqui no Paraná. Sim. Temos o curso aqui na UniOeste em Toledo, né? Então, estamos fazendo uma pesquisa similar, uma pesquisa baseada em corpos, fazendo análise dos termos da engenharia de pesca em artigos acadêmicos. Que bonito, parabéns. Muito legal. Bom, prof, então partindo já pro finalzinho aqui, né? Que conselho ou que mensagem você deixaria para os alunos que estão aqui, né, no PPGL no momento, os alunos que estão na graduação, né, que buscam trilhar uma carreira acadêmica como essa que você tem trilhado e que também, né, querem aí conectar essa coisa do trabalho como professor de inglês, enfim, com a pesquisa acadêmica? Olha, como eu falei anteriormente, aqui na UniOeste nós temos um corpo docente maravilhoso, exatamente. O corpo docente especialmente aqui eu falo tendo como referência os professores do PPGL, mas não só do PPGL. Eu posso estender até aos meus queridos professores da UniOeste lá em Foz do Iguaçu, né? Que, inclusive, com muita alegria, pude encontrar a professora Maria Ângela, a professora Maridelma lá em Aracaju num evento, né? Lindo. Mas os professores da UniOeste são todos altamente qualificados, né, e tem trilhado um caminho muito bonito na pesquisa, né, com reconhecimento a nível nacional e internacional, né, em alguns casos. Então, vamos ver, o que eu posso dizer para os nossos alunos que estão iniciando aqui no mestrado ou que estão iniciando no doutorado, que aproveite esse momento e se dedique nas suas pesquisas e que procurem pesquisar temas que sejam relevantes não para você como para ter apenas uma titulação, mas que isso venha trazer frutos depois, tá? Para você como profissional e para poder refletir na comunidade, na formação dos jovens, né? No meu caso, com muita alegria, estou conseguindo fazer isso agora, levando o que eu estudei para os meus alunos lá em Sergipe, né, poder inspirá-los, né, isso é muito bom. Assim como eu me inspirei com meus professores aqui, né, eu estou podendo fazer isso agora e é muito gratificante. Então, o conselho mergulhem de cabeça na pesquisa, no estudo, usem os nossos docentes aqui do PPGL ou da graduação, que para quem está na graduação, como seu espelho, né, que você vai estar se espelhando muito bem. Aproveitar os guias. E buscar sempre o conhecimento para chegar onde a gente quiser. O mundo é... Exatamente. Vastimundo. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, São Borja, uma cidade bem distante daqui, na divisa com a Argentina, né? E daí vim parar no Paraná, consegui fazer, que era meu sonho, fazer mestrado, doutorado, né? Agora fui além, né? Tô já indo para a etapa final do pós-doutorado. E agora estou lá em Sergipe, né? Como um servidor federal, que é um sonho também, né? Então assim, e tudo isso eu devo à UniOeste. Que legal.
Bom, Johnny, então muito obrigada, Jo. Obrigada, E Yasmin. a gente encerra o nosso episódio aqui e nos vemos no próximo. Muito Até obrigado. mais. Obrigada, pessoal.